Bem, pessoal, nós vamos falar agora sobre relações métricas existentes no triângulo retângulo, mais especificamente as relações trigonométricas. Então, primeiro eu tenho que identificar o que é um triângulo retângulo, né? Meu triângulo retângulo aqui está sendo dado, observe o seguinte, eu tenho que ter um ângulo reto dentro do triângulo retângulo. As retas que formam esse ângulo reto são chamados catetos. E a reta que está do lado oposto a esse ângulo reto é chamada hipotenusa. Então, o meu triângulo retângulo é formado de catetos e hipotenusa, necessariamente com um ângulo reto dentro de si. Bem, como a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer dá 180 graus sempre, e eu tenho um ângulo reto, né, para um triângulo retângulo, sobrou 90 graus para os outros dois ângulos. Ou seja, esses dois ângulos só podem ser apenas ângulos agudos. Ângulos que eu estou chamando de alfa e beta, né? São letras gregas letras do alfabeto grego. Bem, esses dois ângulos são ângulos agudos. Observa o seguinte. Com relação a esse ângulo alfa aqui, esse cateto, junto com a hipotenusa, está formando o ângulo alfa. Correto? Beleza? Então, ó, primeiro eu vou tirar o beta aqui e vamos observar só alfa. Bem, esse cateto, junto com a hipotenusa, forma o ângulo alfa. Então, quando o cateto forma o ângulo que eu estou observando, eu chamo ele de cateto adjacente. Adjacente a quem? Ao ângulo dado, né? Que é o alfa. Bem, esse cateto não está formando com a hipotenusa o ângulo alfa. Então esse cateto é cateto oposto. Oposto a quem? Ao ângulo alfa, né? A hipotenusa é sempre hipotenusa. Beleza? Agora, quando, ao invés de observar o ângulo alfa, eu observo o ângulo beta, bem, o cateto, que é oposto ao ângulo alfa, ele forma, junto com a hipotenusa, o ângulo beta. Então, esse cateto que é oposto ao ângulo alfa, ele é adjacente a beta. Em contrapartida, o cateto que é adjacente a esse ângulo alfa, ele está do lado oposto ao ângulo beta. Né? Bem, eu tenho três situações. Ou o meu cateto é adjacente, ou o meu cateto é oposto, ou então eu tenho a hipotenusa. E daí saem as três relações. Tá? Bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar que cateto oposto, eu vou chamar de CO. Cateto adjacente, eu vou chamar de CA. E a hipotenusa, eu vou chamar de H. Né? Então nós podemos ter três relações. Por quê? Essas três relações fundamentais. Bem, eu vou relacionar dois lados. Ou eu relaciono a hipotenusa com o cateto oposto, ou eu relaciono a hipotenusa ou com o cateto adjacente, ou então eu relaciono os dois catetos. Né? Então eu tenho essas relações. E a relação do seno de um ângulo qualquer, né? Seja ele alfa ou beta. Então, por exemplo, seno de alfa é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então,
Para eu saber a medida do seno de alfa, basta eu fazer a divisão da medida do cateto oposto pela hipotenusa. Para cosseno, eu vou utilizar o cateto adjacente, né? Então, quando eu estou observando o ângulo alfa e quero saber qual a medida do seu cosseno, basta fazer a divisão do seu cateto adjacente pela hipotenusa, né? Bem, e para terminar, como terceira relação, tangente de alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Estão aqui as três relações que nós vamos trabalhar a partir desses elementos. Então, olha, retomando aí o que falamos até o momento. Nós estamos trabalhando as razões trigonométricas. As razões trigonométricas dentro do triângulo retângulo, né? Primeiro eu tenho que saber identificar o triângulo retângulo. É o triângulo que possui um ângulo reto dentro de si. As retas que formam esse ângulo reto são chamadas de catetos. E a reta que está do lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, né? Para as razões trigonométricas, nós pegamos como observação os ângulos agudos, né? Então a hipotenusa será sempre hipotenusa. Porém, os catetos, eles podem mudar sua nomenclatura de acordo com o ângulo que eu estou pegando como ângulo de observação. Bem, se eu pego o ângulo alfa, esse cateto aqui, que juntamente com a hipotenusa formam o ângulo alfa, ele é adjacente a alfa. Esse aqui não está formando o ângulo alfa, então ele é um cateto oposto ao ângulo alfa, né? Agora, se ao invés de pegar o ângulo alfa, eu mudo e pego o ângulo beta, quem forma o ângulo beta junto com a hipotenusa é esse cateto. Então esse cateto, que era oposto a alfa, se tornou adjacente a beta e, consequentemente, esse cateto está do lado oposto ao ângulo beta. Então ele é adjacente ao ângulo alfa, porém é oposto ao ângulo beta, né? E aí, para os senos, né, eu utilizei aqui seno de alfa, poderia utilizar seno de beta, enfim, seno de qualquer ângulo, né? É dado sempre pela relação de catetos e hipotenusa dentro da referência dos seus próprios ângulos, ok? Bem, baseado nisso, agora vamos ver um exemplo de como utilizar essas relações. Observando as três situações distintas aí, nós vemos o seguinte. Eu tenho três triângulos retângulos, não estou identificando o ângulo, tá? Estou dizendo que esse ângulo mede alfa. Estou lhe dando as medidas do seno, cosseno e a tangente desses caras. Bem, eu tenho que me lembrar que para seno, né, de um ângulo qualquer, seja alfa, eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa. Para cosseno, eu tenho cateto adjacente sobre a hipotenusa. E para tangente, eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então vamos observar aí que o meu primeiro passo em cada situação é identificação dos elementos que eu tenho e que eu quero observar. Observe o seguinte, no primeiro triângulo retângulo, eu tenho esse X, que é o meu objeto de descoberta em todos eles. O que eu quero saber em todos eles? O que eu quero saber em todos eles? O valor de X. Essa é a pergunta. Qual o valor de X? Bem, e essas relações que vão me ajudar a resolver, né? Bem, mas primeiro eu tenho que saber identificar. Observando que aqui está se formando um ângulo reto, esse X é cateto e esse 10 também é cateto, né? Catetos formam o ângulo reto. Esse lado é a hipotenusa, não tem nada a ver com hipotenusa. Bem, mas qual o ângulo que está sendo dado? Não é esse aqui que eu estou chamando de ângulo alfa? Esse lado que mede 10, juntamente com a hipotenusa, está formando o ângulo alfa. Então ele é cateto adjacente. E o cateto que não forma o ângulo alfa, está do outro lado, é cateto oposto, né? Então olha só, eu tenho o cateto adjacente e quero saber o cateto oposto.
qual das três relações que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? Tangente, né? Então, olha só, eu posso dizer aqui, em cálculos, que a tangente de alfa, que é cateto oposto, x, sobre cateto adjacente, 10. Mas eu sei quanto vale a tangente de alfa. Isso me foi dado. A tangente de alfa vale 0,6. Então é a mesma coisa que eu dizer que x sobre 10 é igual a 0,6. Né? Bem, para o entendimento aqui da resolução, eu posso entender que aqui é como se tivesse um denominador 1, né? E fazer a multiplicação cruzada dos termos. Ó. X é igual a 10 vezes 0,6, 6. Né? Então, se aqui mede 10, aqui mede 6. Beleza? Ok? Bem, primeiro nós utilizamos a tangente. Agora vamos observar aqui. Bem, eu já sei que o cateto que forma o ângulo de observação se chama cateto adjacente. E já sei que esse lado aqui, como não forma o ângulo reto, é a hipotenusa, né? Bem, quero saber a hipotenusa e tenho o cateto adjacente. Bem, a relação que utiliza hipotenusa e cateto adjacente é o cosseno, né? Então, olha só, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Ok? Mas eu tenho o cosseno de alfa. Quanto vale o cosseno de alfa? 0,8. Então significa dizer que 40 sobre x é igual a 0,8, né? Fazendo a multiplicação cruzada aí, né? Beleza? Ó. X vezes 0,8 é 0,8x. 40 vezes 1, 40. Então, ó, x vai ser 40 dividido por 0,8. E 40 dividido por 0,8 dá 50. Né? Então, aqui na segunda nós utilizamos o cosseno, né, de alfa para achar o valor de x. Bem, deixa eu só mudar aqui, tá? Para a gente poder observar, né, a última relação. Eu quero saber a medida da hipotenusa, porém, eu não tenho o cateto adjacente ao ângulo alfa, e sim o cateto oposto. Né? E a relação que utiliza cateto oposto e hipotenusa é a relação de seno. Né? Então nós temos seno de alfa igual cateto oposto sobre hipotenusa. Né? Bem, o seno de alfa está aqui. Então significa dizer que 50 sobre x é igual a 0,5. Né? Obedecendo aí ao que fizemos anteriormente, da mesma maneira, né? 0,5x é igual a 50, de forma tal que 50 dividido por 0,5 vai ser o valor de x, cujo resultado dá 100. Né? Então, para fecharmos aí o que falamos, nós temos três relações que se utilizam de dois elementos, né, em cada uma delas. Observa que o seno não utiliza o cateto adjacente. O cosseno não utiliza o cateto oposto. E a tangente não utiliza a hipotenusa. Né? Então nós estamos sempre com duas das três medidas possíveis. Né? Dados os valores de seno, cosseno e tangente para um ângulo qualquer, basta eu estabelecer a relação e igualar ao que está sendo dado para esses ângulos. O resto são cálculos, né, mais simples. Ok? Com isso aí fechamos a explicação sobre seno, cosseno e tangente.